Começa agora o programa Sintonia do Amor. Amados irmãos, uma boa noite. Aqui quem vos fala é o presbítero Roosevelt, aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel, começando mais um programa Sintonia do Amor, onde hoje o tema é julgo desigual entre pessoas evangélicas, e é um tema que pouco se fala dentro da igreja. As pessoas procuram evitar falar sobre esse tema, e quando se fala em julgo desigual, normalmente se fala de pessoas que não professam a mesma fé. O tema de hoje, o julgo desigual, a gente vai tratar sobre pessoas que professam a mesma fé cristã evangélica. Pessoas que mantêm um relacionamento amoroso com o irmão da igreja, com outros membros da igreja, mas que pouco se comenta a respeito desse tema, pouco se fala sobre esse assunto. A gente sabe que existe essa forma de relacionamento. Às vezes um irmão na igreja sente algo pela uma irmã, mas procura não declarar ou fica com medo daquilo ser mal interpretado. E a gente vai falar sobre esse tema hoje, mas antes vamos ouvir uma dica dos nossos parceiros. Clássicos, todos os dias, às 17 horas, ouçam o programa Clássicos Gospel, os mais belos louvores cantados da música clássica gospel, louvores da harpa cristã, nas mais lindas vozes e louvores instrumentais. Não deixem de ouvir e façam seus pedidos através do nosso site www.radiomissionariaimpactogospel.com. Clássicos. 8 de agosto às 21 horas, Vigilhão da Celebrai na quadra da Grande Rio. Preletor, pastor Elson de Assis e pastor Rubens Maia. E mais, Gisele Nascimento, Sonho não acabou. Peter e Neilma, Zé Carlos, Cristiane Medeiros, Ardendo em Fogo, E acabe a minha vida. Os Irmãos Medeiros, Caqueados da Bahia e Profético Soul. Vigilhão da Celebrai na quadra da Grande Rio, 8 de agosto. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Informações 2672-1917. O céu é glória ao Senhor. E voltamos, amados, com mais um bloco do programa Sintonia do Amor de hoje, cujo tema é julgo desigual entre pessoas evangélicas. Amados, o tema de hoje ele foi debatido entre alguns irmãos, foi comentado a respeito desse tratamento que existe dentro da igreja por conta de pessoas da própria igreja que acabam se relacionando amorosamente, ou às vezes um irmão de uma igreja que se relaciona com uma irmã de outra igreja, e o assunto às vezes não é muito debatido, não é muito comentado, as pessoas procuram fazer uma certa reserva em relação ao tema. E nós, amados, nós fizemos algumas pesquisas acerca do tema, acerca desse julgo desigual que existe entre as pessoas evangélicas, e chegamos a um texto muito legal que foi desenvolvido pelo site Gospel Mais. O site Gospel Mais fez um amplo estudo e desenvolveu esse artigo a respeito do tema, e nós gostaríamos de estar compartilhando este artigo que foi realizado por eles para estar somando na vida dos amados irmãos e ajudando aqueles que
muitas das vezes passam por uma situação parecida, mas procuram evitar comentar sobre o assunto para não ser mal interpretado. Então, amados, o texto, esse artigo, ele começa da seguinte maneira: o tema de hoje é sobre o relacionamento de pessoas que professam a mesma fé, mas que uma torna-se um julgo desigual para a outra. Geralmente, quando se comenta sobre o tema julgo desigual, é em relação a pessoas que não professam a mesma fé. O propósito desse artigo é ajudar os jovens que estão no estágio do conhecimento ou aqueles que estão juntos em um relacionamento. Meu desejo é que este artigo seja edificante para a sua vida. Em toda igreja tem uma fase em que a maioria dos jovens começam a namorar entre si. Ao passar essa fase, quase todos os relacionamentos terminam. Também é muito comum os jovens cristãos iniciarem um relacionamento com uma pessoa de outra igreja e às vezes de igrejas de outra cidade. É lindo de se ver, mas com o passar do tempo descobrem que não é aquilo que querem para o futuro. A questão básica é: para se começar um relacionamento, se observa tudo: beleza, papo, qual a área que a outra pessoa está cursando, a situação financeira, entre outras coisas. Mas existe uma característica muito importante que é pouco observada em nossos dias atuais: a vocação ou o ministério da pessoa que se está flertando, pensando em iniciar um relacionamento. E aí, o nosso amado que redigiu esse artigo do site Gospel Mais, ele lança um texto que está na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. O texto diz o seguinte: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amados, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais um bloco do programa Sintonia do Amor. Fiquem ligados! Todos os dias, às 15 horas e às 18 horas, na Rádio Missionária Impacto Gospel, Talentos Gospel. Os mais belos louvores, nas mais belas vozes da música gospel nacional e internacional. Adore ao Senhor conosco. Programa Talentos Gospel. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Amados irmãos, voltamos para mais um bloco do programa Sintonia do Amor. Hoje o programa que está com o tema sobre o julgo desigual entre pessoas evangélicas. E nós, amados, terminamos o último bloco falando daquela passagem bíblica que encontra-se em 2 Coríntios 6, verso 14, que diz: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amados,
nós continuamos a leitura do nosso artigo e o autor ele vem dizendo em seguida o seguinte: ao lermos este texto, a primeira impressão é que não existe comunhão entre luz e trevas, justiça e injustiça, exemplificando uma pessoa evangélica e uma pessoa que não é cristã. Essa interpretação está correta, só que não se resume a isso. O texto e o contexto dessa passagem traz a ideia de um boi e um jumento sobre o mesmo jugo, algo que era proibido em Deuteronômio capítulo 22, verso 10, pelo fato do jumento ser um animal impuro para os judeus. E o outro motivo é que ambos são de naturezas opostas e sequer são capazes de trabalhar adequadamente juntos. Seria cruel atá-los um ao outro. Do mesmo modo, é errado um cristão namorar com outro cristão, mas que tenha a vocação diferente um do outro. Um casal de jovens apaixonados por missões se interessam um pelo outro. Porém, o desejo dela é ir fazer missões na África, e o dele é ir para a Argentina. Será que esse casal daria certo? A jovem deseja se formar em advocacia e exercer a função advogando pela causa trabalhista. Ele tem um chamado de pastor. Ambos os casos são de jovens cristãos, mas de vocações diferentes. A maioria dos jovens não se preocupam com um dos pontos mais importantes de um relacionamento, que é a soberania de Deus na vida de ambos. É doloroso afirmar isso, mas é uma verdade espiritual. Os propósitos e a vocação de ambos devem convergir. Se isso não vier a acontecer, busque ao Senhor e procure sua direção para saber se deve continuar com esse relacionamento. É melhor sofrer enquanto está só se conhecendo do que passar o resto de suas vidas infelizes, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Um sempre colocará a culpa no outro por não ter apoiado seu ministério ou seus sonhos, como também a frustração no âmbito espiritual de não ter cumprido o chamado de Deus. Deus não dará nada a ninguém para afastá-lo de sua presença. Pelo contrário, todas as coisas que Deus, em sua soberania, colocar em seu caminho é para lhe levar para mais perto dele. Aceitar a soberania de Deus é descansar e entender que Ele é Deus. Vai existir momento que Ele vai literalmente tirar do seu caminho aquilo que no futuro vai lhe atrapalhar de cumprir o propósito dele em sua vida. Amados, nós vamos para um pedido de louvor e já voltamos com o próximo bloco do programa Sintonia do Amor de hoje e estaremos compartilhando também os comentários de nossos ouvintes lá na fanpage da Rádio Missionária Impacto Gospel e no grupo da Rádio Missionária Impacto Gospel. Então você que está aí e ainda quer deixar o seu comentário, acesse lá www.facebook.com/Rádio Missionária Impacto Gospel. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim.
me ajude a melhorar. Meu Deus, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar. Deus, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei. Só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. Vocês acabaram de ouvir o louvor do Eli Soares, Me Ajuda a Melhorar, belo louvor. E queremos continuar falando a respeito do tema de hoje, que é o julgo desigual entre pessoas evangélicas. Amados, como nós pudemos observar nesse artigo que foi redigido pelo site Gospel Mais, existe sim esse tratamento, esse julgo desigual, esse desequilíbrio nas relações entre os irmãos na igreja, relações afetivas, relações amorosas. Muitas das vezes aquele irmão, ele sente algo a mais por aquela irmã, mas precisa, amados, estar vigilante para que não ocorra o que o artigo mencionou. O artigo mencionou a respeito desse desequilíbrio que pode haver no futuro por conta de um dos dois quererem traçar uma meta diferente para sua vida cristã. No caso que nós vimos, em que um queria ser missionário na África, o outro queria ser missionário na Argentina, e um casal não pode viver dividido, um casal não pode viver separado. E é importante, amados,
nós refletirmos acerca desse desequilíbrio, porque muitas das vezes nós vemos os casais se aproximarem e se relacionarem, e esse relacionamento não ir muito longe e acabar por causar um certo constrangimento. A gente sabe que na igreja muitas das vezes acontece esse tipo de relação, e o jovem, ou às vezes nem jovem aquela pessoa se relaciona, não dá certo e ela se frustra, não com o relacionamento em si, mas se frustra com a igreja. Ela se sente abalada e procura até se afastar de Deus, achando que ela estava num local onde o amor devia fluir e não segue da maneira que ela imaginava que deveria seguir. Portanto, amados, a palavra de ordem é: vigiai e orai. Nós sabemos que o coração é enganoso, a pessoa ela pode se deixar levar pela aparência, pelo papo e se relacionar com essa pessoa, mas se frustrar de alguma forma quando há uma divisão, há um caminho que cada um quer traçar para sua vida profissional ou para sua vida espiritual e não consegue se traçar um paralelo entre os dois. Portanto, amados, esse tema do julgo desigual que foi abordado hoje, está sendo abordado hoje, nós buscamos trazer esse tema para a rádio hoje, para que os ouvintes pudessem saber um pouco mais sobre isso e vir até a estudar um pouco sobre isso, procurar buscar, seja na internet ou em livros, algo mais sobre isso, porque nós sabemos que hoje nas igrejas as pessoas, elas não que elas estejam lá com essa finalidade, mas acaba acontecendo e muitos procuram não se relacionar com um irmão, com uma irmã da igreja, com medo de acabar atraindo uma fofoca, acabar atraindo alguma situação desagradável, mas essa pessoa que hoje está só e quer se relacionar com alguém e vê em alguém da igreja uma pessoa que pode ser a sua companheira ou seu companheiro no futuro, ela deve vigiar, porque Deus tem que estar dando esse direcionamento para que lá na frente não haja um arrependimento, lá na frente não haja uma frustração, lá na frente não haja esse julgo desigual de um querer traçar uma meta e o outro querer traçar uma meta diferente, e isso vira trazer um conflito, uma frustração. Então, amados, nós achamos muito importante a sua participação aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel. Nós ficamos muito felizes por todos os amados que viram a postagem no Facebook acerca do tema, comentaram, compartilharam, curtiram. E queremos, amados, dedicar esse louvor que vem agora para todos os amados irmãos que estão ligados aí na nossa programação. E você, amado, que quer ajudar essa programação, você, amado e amada, que quer estar contribuindo para que a nossa rádio continue no ar, abençoando os lares, abençoando as famílias, alcançando vida, alcançando corações. Amado, ajude a Rádio Missionária Impacto Gospel com as suas doações. Seja um mantenedor. Doe aquilo que o Senhor Jesus colocar em teu coração.
Nós aqui fazemos essa programação e seguimos com essa rádio para abençoar o teu lar, abençoar a tua vida, o teu relacionamento. Mas nós, amados, precisamos das orações dos amados irmãos e precisamos das suas doações para manter o nosso servidor no ar, para manter a nossa programação, para ajudar os talentos gospel, os amados irmãos levitas que hoje têm mandado louvor para nós, para colocarmos em nossa programação. Nós queremos ajudar esses ministérios, mas hoje, amados, precisamos da sua doação para nos manter no ar. Então, amado, você que sente agora no teu coração de ajudar a Rádio Missionária Impacto Gospel, faça sua doação no Banco Bradesco, agência 6875, conta corrente 0003798, dígito 2. Eu vou repetir para aqueles que não conseguiram anotar. Agência Bradesco, número 6875, conta corrente 0003798, dígito 2. Faça a sua doação. Seja um mantenedor desta obra. Ajude a Rádio Missionária a continuar no ar, abençoando a sua vida. Nós vamos com mais um louvor e já voltamos para mais um bloco do programa Sintonia do Amor. Fiquem ligados, amados. Eu sempre pensei que eu sabia amar e sempre andando pela vida chorar. Foi quando alguém falou que o verdadeiro amor foi Deus dando seu Filho, nosso Senhor. Andava por aí num caminho sem luz, até que entreguei a minha vida a Jesus. Agora o que importa nessa vida da gente é ter a salvação, é afirmar que sou crente. E mesmo com lutas que atravesso o enfim, o mundo é mais bonito como a flor no jardim. Irmão, se quer também ter a salvação, aceite Jesus Cristo como a solução. Venha pra luz, entregue sua vida a Jesus. Ele te dá tudo que você imaginar. É só ter fé, irmão, e terás salvação. Terás salvação. É só ter fé, irmão, e terás salvação. Agora o que importa nessa vida da gente é ter a salvação, é afirmar que sou crente. E mesmo com lutas que atravessam o enfim, o mundo é mais bonito como a flor no jardim. Irmão, se quer também ter a salvação, aceite Jesus Cristo como a solução. Venha pra luz, entregue sua vida a Jesus. Ele te dá tudo que você imaginar. É só ter fé, irmão, e terás salvação. Terás salvação. É só ter fé, irmão,
Jesus. Ele te dá tudo que você imaginar. É só ter fé, irmão, e terás salvação. Terás salvação. É só ter fé, irmão, e terás salvação. Todos os dias, na Rádio Missionária Impacto Gospel, oração na madrugada. A palavra do Senhor diz em Provérbios 8, versículo 17: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ore conosco todos os dias às 3 horas da manhã. Oração na madrugada. A Rádio Missionária Impacto Gospel está com uma super promoção para o mês de agosto. Divulgue a sua empresa, negócio ou ministério em nossa programação. Estamos com ótimas condições para divulgar o teu trabalho ministerial, a tua empresa e o teu negócio, através de banner, vinhetas em nossa programação e divulgação em nossa fanpage e site. Para mais informações, ligue para 21 3256 1038 e não perca esta oportunidade. É isso aí, amados irmãos. Nós acabamos de ouvir o louvor da missionária Daniela Estrela, Verdadeiro Amor. E, amados, nós gostaríamos agora de falar sobre os comentários sobre o tema de hoje. Nós, aqui pelo Facebook, pelo grupo da Rádio Missionária Impacto Gospel, nós vemos o comentário do nosso amado e querido irmão, o diácono João Monteiro dos Santos Neto, que tem sempre contribuído com a Rádio Missionária Impacto Gospel, tem sempre nos auxiliado com suas orações, com os seus comentários e com as suas doações como mantenedor desta obra. E o comentário dele a respeito do tema é o seguinte: ele diz assim: o tema do programa me faz pensar em que o julgo desigual dentro da relação entre crentes seria com base pelo nível de busca espiritual de cada um, demonstrando assim uma desigualdade de maturidade de entendimento espiritual para com a palavra de Deus e sua doutrina, causando assim uma desigualdade no relacionamento do casal, trazendo uma instabilidade que pode causar outros problemas no futuro do casal. Então, observa-se que o casal necessita acertar os ponteiros para poder seguir com esse relacionamento, necessitando também de uma orientação da liderança. Primeira, pastoral. Segunda, líder da célula. E terceiro, líder de rede de casais, ou qualquer outra liderança que se encontra apta para ajudar o casal a seguir adiante. Muito bem, João Monteiro, nós agradecemos a tua participação, o teu comentário, ficamos muito felizes em saber que os amados ouvintes têm ficado ligados nas nossas postagens, assim como em nossa programação, contribuindo, agregando valor, fazendo com que essa programação possa estar alcançando vidas e auxiliando os casais, auxiliando as pessoas que estão iniciando um relacionamento agora, ou que têm interesse em algum irmão ou irmã da igreja e que muitas das vezes fica receoso em dar um passo adiante. Mas, amados, lembramos sempre que antes de qualquer decisão devemos consultar a Deus e ter certeza que esse relacionamento é de Deus.
Para os amados que não ouviram um programa sobre namoro cristão, eu aconselho os irmãos a pesquisar no YouTube, em nosso canal, o canal da Rádio Missionária Impacto Gospel, e acessar lá os vídeos da gravação dos programas e ficar inteirado a respeito do casamento cristão, namoro cristão, a dor de um amor não correspondido. Foram os últimos programas e que a gente tem aprofundado esse estudo sobre o relacionamento a dois. Amados, eu quero agradecer a todos aqueles que deixaram seus comentários. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, nós não podemos ler todos os comentários hoje, mas agradecemos a cada um deles, a cada pessoa que curtiu, compartilhou as nossas postagens, deixou lá o seu recadinho. E mais uma vez eu deixo aqui o pedido de você, amado ouvinte, que quer deixar a sua declaração de amor para sua amada, que quer deixar uma mensagem de amor ou para a pessoa amada, ou para sua mãe, para seu pai, para um amigo, para um filho, enfim, deixe o seu recado na postagem do Facebook, ou faça uma postagem marcando a Rádio Missionária Impacto Gospel e nós falaremos aqui no ar, ao vivo, durante as nossas transmissões. Vamos entrar agora no momento da Palavra de Deus e ficar ligados para o que Deus tem para nos dizer na noite de hoje. Fiquem na paz e fiquem ligados. Vem aí a Palavra de Deus com a missionária Daniela Estrela. Ouvindo a Palavra de Deus. Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bem, amados do Senhor, essa palavra que encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 18, refere-se à comunhão que não existe entre luz e trevas. Muitas das vezes entendemos este versículo como algo desigual entre pessoas que não professam a mesma fé. Ou seja, pessoas que muitas vezes seguem a Jesus e outros não seguem. Seguem aos ídolos, seguem aos deuses pagãos, seguem a Belial, a Baal. Enfim, sabemos que quando uma pessoa professa fé no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nosso Deus,
e ela se casa ou ela pede ao Senhor um companheiro, uma companheira, evidentemente, irmãos, que esse companheiro deverá ter a mesma fé que essa pessoa, ou seja, professarem a fé cristã, os dois seguirem os ensinamentos de Cristo. Porém, o tema que nós estamos debatendo hoje refere-se a julgo desigual entre pessoas da mesma fé. Mas, missionária Daniela Estrela, como poderia haver julgo desigual entre pessoas da mesma fé? Primeiro, amados irmãos, nós precisamos entender o que significa a palavra jugo. Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. Já no sentido bíblico, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas, etc. Segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, Jesus chama a todos que estão oprimidos para irem até ele. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhe darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amados irmãos, jugo significa uma peça que era utilizada pelos animais, pelos bois, para que eles andassem no mesmo compasso. Ou seja, o jugo atava um boi ao outro boi e os dois caminhavam juntos. Se o jugo está desigual, então é sinal de que os animais estariam indo para caminhos diferentes, um para um lado, outro para o outro. Não é verdade? Mas o que acontece no caso dos cristãos? Se os dois estão indo para Jesus, como o jugo poderá ser desigual? Nesse sentido, irmãos, entendemos que o fato de uma pessoa ser evangélica, ou seja, uma pessoa ser cristã, seguir os ensinamentos de Cristo, não quer dizer que ela tenha os mesmos propósitos que a outra pessoa que está do lado dela. Então, muitas das vezes, nós somos chamados, nós que somos cristãos, somos chamados para determinada função, para exercer determinado ministério. E aquela pessoa que está do nosso lado, mesmo sendo uma cristã, aquele homem que Deus colocou do nosso lado, ou aquela mulher que Deus colocou do teu lado, meu irmão, não tem o mesmo chamado. Então é nesse sentido que o jugo entre cristãos seria desigual. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um chamado missionário, se Deus manda ela para a África, por exemplo, o Espírito Santo de Deus a dirige para fazer missões na África. E o seu companheiro, mesmo sendo cristão, não tem esse chamado. Como poderá essa pessoa desenvolver seu chamado se o seu companheiro ou sua companheira não acompanhá-la? Entende aí, meu irmão e minha irmã, o jugo desigual? E lá em Deuteronômio 22, capítulo 22 de Deuteronômio, no versículo 10, diz assim: com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Por que se fala do boi e do jumento? Porque, na verdade, na palavra de Deus, o jumento era considerado um animal imundo. E o boi não. E os dois não poderiam caminhar juntos, ou seja, com o jugo sobre a cabeça dos dois, juntos, na mesma direção. Da mesma forma que um cristão namora uma cristã
são de ministérios diferentes. Muitas das vezes um é tradicional, o outro é pentecostal. Muitas das vezes um está evoluído espiritualmente, ou seja, já teve o batismo nas águas, já teve o encontro com o Espírito Santo, o batismo no Espírito de Deus, o outro não. Um já está comendo alimento sólido, o outro não, ainda está no leite. Então, é nesse sentido. Aí, os irmãos podem estar se perguntando para a missionária Daniele. Então, nesse caso, se os dois são cristãos e existe essa diferença de propósitos, vamos dizer assim, de vocações, e essas vocações não convergirem, seria interessante esse casal se unir, quer dizer, esse rapaz se unir a essa moça, ou esse homem a essa mulher, se eles têm objetivos diferentes, se são de denominações diferentes, se têm vocações diferentes. Então, meus amados irmãos, você, minha amada irmã, você, meu amado irmão, você deve pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Porque só o fato da sua companheira ser uma cristã, claro que isso aí é o principal, porque realmente, como diz aqui na palavra, em 2 Coríntios 6, seria impossível uma convivência entre luz e trevas. A não ser que, por exemplo, você já esteja casada ou casado, e aí você se converte, você minha irmã, ou você meu irmão, e a sua esposa não, e o seu marido não. Nesse caso, a palavra de Deus também diz que o marido santo santifica a mulher incrédula. O marido santo santifica a mulher incrédula. Então, nesse caso, se já estão casados, não há por que se separar porque um é cristão e o outro não, ou porque os dois são cristãos, mas têm objetivos diferentes. Vocês vão sentar, vão orar juntos, vão pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que vocês tenham um entendimento espiritual. E você, minha irmã, ou meu irmão que está mais avançado espiritualmente que a sua irmã, tenha paciência com a sua irmã, com o seu irmão, de ensiná-lo na palavra do Senhor, para que ele possa crescer espiritualmente e comer desse alimento sólido junto com você. Amém? Então, nessa hora, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que não só faça-nos entender que o nosso jugo deve ser igual, não deve ser desigual. Eu não posso estar tomando a direção da esquerda quando a minha irmã quer ir para a direita. Eu não posso estar tomando a direção da direita quando o meu irmão quer ir para a esquerda. Caminhos diferentes, pensamentos diferentes, fé diferente. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nessa hora que nos ilumine para que possamos seguir nos mesmos propósitos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, buscarmos ao Senhor juntos, amadurecermos juntos. Aquele que está mais amadurecido, que instrua o outro, ajude o outro na sua fé e busquem os mesmos objetivos, meus irmãos. Porque é como diz aqui na palavra, não adianta o irmão ter uma vocação e a sua irmã não, e a sua companheira não. O interessante é que os dois caminhem na mesma direção. Amém? Não quer dizer que, porque os dois são cristãos, mas um é de um ministério, o outro é do outro, ou um tem uma vocação e o outro tem outra, que não vai dar certo. É preciso que antes do casamento seja conversado, seja detectada essa diferença para que os dois possam se entender nesse sentido. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse sentido. Eu profetizo na sua vida, minha irmã, meu irmão, que ainda não encontrou essa pessoa, que Deus coloque uma pessoa com jugo igual, ou seja, que os dois caminhem na mesma direção, olhando para a mesma direção, olhando para os mesmos objetivos, para a mesma vocação. É isso que eu peço, meu irmão e minha irmã, porque se você foi chamado para a luz e essa irmã
que Deus vai colocar no teu caminho, e esse irmão que Deus vai colocar no teu caminho, esse companheiro, também foi chamado para a luz. Os dois precisam crescer juntos na fé, crescer juntos na obra do Senhor, crescer juntos como família de Deus e dar um testemunho de casal abençoado e abençoador, de casal que procura seguir a direção do Senhor, de casal que dá frutos para o reino de Deus. É essa direção que nós devemos pedir. Eu profetizo na tua vida, meu irmão. Eu profetizo na tua vida, minha irmã, que esse jugo desigual não vai acontecer na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai colocar no teu caminho uma pessoa que está trilhando um caminho diferente, que está trilhando uma vocação diferente da vocação que Deus te chamou. Amém? É isso que eu profetizo na sua vida. E você vai orar ao Senhor, continuar crendo nessa promessa de que Deus tem uma pessoa para a tua vida. E de que essa pessoa que está contigo hoje, Deus vai prepará-la, vai amadurecê-la. E essa pessoa vai crescer no entendimento do Senhor. E vocês dois vão caminhar juntos. Em nome de Jesus. É isso que eu profetizo na sua vida. Receba em nome de Jesus o bom encontro. Receba a pessoa que Deus tem preparada para a tua vida, meu irmão. Receba a pessoa que Deus tem preparada para a tua vida, minha irmã. E você, casal, receba a unção do Espírito Santo de Deus para que os dois cresçam na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, amados. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus com a missionária Daniela Estrela, palavra abençoada a respeito do tema de hoje. E, amados, ficamos muito felizes por todas as participações, por todos os comentários, os compartilhamentos. E, mais uma vez, amados, nós fazemos esse apelo para que os irmãos auxiliem o trabalho da Rádio Missionária Impacto Gospel, façam as suas doações, ajude a Rádio Missionária Impacto Gospel a permanecer no ar, porque a nossa rádio quer estar abençoando a vida de cada ouvinte, de cada amado que está aí do outro lado, precisando de ajuda, precisando de uma palavra amiga, precisando de um conforto para o coração. E o nosso propósito é esse, amados: trabalhar para Deus, fazendo com que essa programação alcance as vidas e abençoe os lares. Então, amados, você que quer ser um mantenedor da Rádio Missionária Impacto Gospel e quer auxiliar a Rádio Missionária Impacto Gospel com a sua doação, eu passarei agora os dados para que você possa estar contribuindo com o valor que Deus tocar em teu coração. É Banco Bradesco, agência 6875, conta corrente 0003798, dígito 2. Repetindo, Banco Bradesco, agência 6875, conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, auxilie a Rádio Missionária Impacto Gospel a permanecer no ar, abençoando vidas, abençoando lares e mantendo esta belíssima programação. Agora vem o momento de oração. Vamos orar por cada lar, por cada família, por cada coração que hoje encontra-se abatido e precisa ouvir uma palavra para confortar o coração e precisa se conectar com Deus. Momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
É momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nos encontramos, Senhor, na Tua presença nessa hora, Senhor. Primeiramente, Senhor, para lhe agradecer por estarmos aqui firmes, na luta, sempre buscando a Tua presença, sempre buscando o Teu amor e as Tuas bênçãos, Senhor. Queremos, Senhor, lhe agradecer porque o Senhor tem estado conosco aqui nesta programação na Rádio Missionária Impacto Gospel e o Senhor tem abençoado a vida dos nossos ouvintes. Lhe pedimos, Senhor, nessa hora, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada coração, seja ele um coração que esteja oprimido pela dor, pela revolta, por estar sozinho e amargurado, mas que esta pessoa entenda que o Senhor está agindo na vida delas. Que o Senhor possa estar trabalhando para recuperar uma paixão um amor que se perdeu, ou trabalhar na cura de um amor que não era daquela pessoa que o Senhor enviou para ela. Que o Senhor possa estar consolando cada coração, que o Senhor possa estar unindo famílias, unindo pessoas que hoje vivem em conflito, que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que hoje se sentem solitárias, precisando de uma companhia, de um companheiro, de uma companheira, de uma pessoa para ajudar e auxiliar na obra, para acompanhar o trabalho da tua obra, na tua casa, e que essa pessoa possa ser consolada, que essa pessoa possa vir a conhecer essa pessoa que vai estar agregando valor à sua vida, mas que seja uma pessoa enviada por ti, Senhor. Que esse amado irmão e essa amada irmã que hoje encontra-se num leito de dor, cansado, enferma, que o Senhor possa agir também com a sua cura, pois o teu amor alcança a todos os corações e cura todos os feridos, todos os cansados, todos os enfermos. Que o Senhor possa retirar o peso de cima dos ombros daqueles que se sentem culpados, daqueles que se sentem cansados, daqueles que tiveram o seu coração partido por alguma frustração, aqueles que vivem um jugo dividido, jugo desigual, que precisam, Senhor, vigiar, orar e encontrar aquela pessoa, Senhor, que o Senhor tem já determinada para a vida dela, para caminharem juntos, para progredirem juntos, para trabalharem juntos na tua obra, no ministério. Que o Senhor possa abençoar cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente
3798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. Termina agora o programa Sintonia do Amor.